tem uma outra pergunta, é o Rafael, olha, o nome é Rafael, né, eu dei o exemplo de ontem de Rafael, e o Rafael, que não é o mesmo, perguntou que ele não entendeu o cálculo. Estava sentado ele e a esposa dele, ele é de São Paulo. Eu vou botar de novo o slide aqui e vou dar uma explicadinha. O Rafael teve a dúvida, ele não entendeu o valor da holding familiar e o valor do cálculo do inventário, com vendas ou sem vendas. Então, vamos passar rapidinho e quem quiser acompanhar, ele já vai entender. O caso foi o seguinte, aí, na noite de ontem, a gente contei um caso real do Rafael, que os pais deles vieram a falecer. E o casal que veio a falecer, que são os pais do Rafael, eles tinham um apartamento na Barra da Tijuca. E esse apartamento foi comprado, foi em 2002, na planta. E o casal, recém-casados, eles compraram esse apartamento por R$ 250 mil. Passados 20 anos, teve uma valorização o imóvel, uma valorização que nem sempre acompanha o salário da família. Geralmente, a valorização do imóvel é bem maior do que a valorização do poder aquisitivo. E de 250, o apartamento foi para 3.100.000. Também, gente, fica na Barra da Tijuca, não tem como ser barato, né? E, infelizmente, o casal veio a falecer em um acidente de trânsito e o Rafael apareceu no nosso escritório, do membro do time Holding Brasil, e lá ele foi ver o inventário, e aí foi feito o cálculo. O imposto de transmissão da causa-morte, que é o imposto de inventário, foi 7% em cima do valor do apartamento. Deu R$ 217 mil, Rafael. Os honorários da tabela mínima, é aquela tabela em que o advogado, a OAB, não deixa cobrar menos. Então, a tabela mínima seria 6%, e eu coloquei o valor mínimo aqui. E é o valor 6% em cima do valor do apartamento de 3.100.000. Deu um valor de 186 mil. Deixa eu pôr aqui um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora ficou mais. Eu acho que quem tiver no celular consegue enxergar melhor. O tabelião de notas, onde vai ser feito o inventário, esse cálculo é do inventário extrajudicial, que é mais barata. A escritura pública desta partilha é 7.300. Eu peguei esse valor, foi pelo Tribunal de Tabela do Tribunal de Justiça. E o cartório de registro de imóveis, se o registrador do cartório de imóveis entender que só cabe um registro, às vezes precisa fazer dois registros, um da morte desse casal, outro da partilha. Se for um só, é 5.850. Eu coloquei um só, mas dependendo do caso, pode ser que seja dois registros. Aí esse é o valor de quase R$ 12.000. Total desse inventário foi 416.150. E no nosso caso, que a gente estava, como estava contando, Rafael, ele não tinha esse dinheiro em caixa. E se a gente não pagar o inventário, a gente corre o risco da fazenda do Estado entrar com uma execução fiscal e essa execução fiscal você ser condenado no o pagamento e esse apartamento ir para leilão. Vai ter a primeira praça, se não for pelo valor comercial do imóvel, se não for arrematado na primeira praça, vai ter a segunda. E essa segunda pode ser feito pela metade do preço do valor de mercado do apartamento, com uma entrada, e pode ser parcelado por 30 vezes sem juros. Realmente acontece muitas vezes do bem ir para leilão e ainda não conseguir pagar toda a dívida, as multas, os juros desse valor de
imposto. Aí você pode me perguntar: mas como que a fazenda vai saber?" A fazenda recebe de todos os cartórios de registro de imóveis o nome dos donos do imóvel e recebe também do cartório de registro civil todas as certidões de óbitos emitido. Então a fazenda sabe sim, ela vai saber quando você tiver o seu inventário, quanto que vale e além de saber a conta em dinheiro, vai saber também quando e onde foi feito ocorreu o falecimento. Então, o que o Rafael foi fazer, ele foi vender esse apartamento, porque se for para leilão, a perca é absolutamente muito maior. E quando você vai vender, você tem as despesas dessa venda. A despesa dessa venda é um deságio, porque esse imóvel, enquanto não ser inventariado e for lá no cartório de registro de imóveis, esse imóvel fica irregular. Então, você só pode registrar no cartório se você pagar todo esse processo de inventário. Como o Rafael não tinha os 416 mil reais, ele teve que se submeter a um deságio, a um abatimento do valor deste imóvel por ele estar irregular. Geralmente, o mínimo é 20%. Nessa, teve um decréscimo do valor do apartamento, 620 mil. Valia 3.100.000, tira 20% deste valor. Só que ele teve que recolher o imposto de renda, chamado ganho de capital, que é 15% que a Receita Federal cobre. Ela vai ficar sabendo? Vai ficar sabendo, porque ela sabe que o valor, através da declaração de imposto dos pais, o valor histórico, o valor que entrou esse imóvel nos bens do casal em 2004 foi o valor de 250 mil. E a pessoa que vai comprar esse apartamento, ela tem que declarar também. Então, a Receita vai saber que o Rafael vendeu e ela vai cobrar a diferença, 250 mil até chegar a 3.100.000. E desse valor que ele lucrou nesses 20 anos, desse valor que aumentou, que valorizou o apartamento, ela vai ser taxado em 15% sobre esse valor. Então, ele vai ter que recolher 427 mil. Você tem 60 dias para você vender esse apartamento, senão você vai incorrer em multa, 10% de multa. Se passar de 180 dias, é 20% de multa. Então, é difícil você vender um apartamento com valor desse sem que seja uma empresa imobiliária, ele fazendo essa corretagem, esta venda, porque ela tem que investigar quem vai comprar, por causa de golpe e tudo. Então, você tem que botar um profissional, porque o valor desse apartamento é muito alto. Então, você vai ter que pagar uma corretagem de 6%, que vai ser 186 mil reais. As despesas dessa venda, é isso que você não entendeu, Rafael. Tem o valor do inventário. O inventário foi 416 mil. Ah, tá bom. Então, agora vamos ter que vender o apartamento. As despesas que essa venda tem, do deságio, ganho de capital, corretagem, não tem nada a ver com esse 416 mil. É as despesas que sempre ocorrem para você vender. Você tem 60 dias para você vender, você tem que vender logo. E as despesas foi 1.233.500. Foi muito caro essa, por causa do deságio, 20%, ganho de capital, 15%, já vai dar 35%, e corretagem vai dar 41% que você teve de despesas para vender esse apartamento em 60 dias. Então, isso sem contar, porque se passar de 60 dias, tem uma multa de 10%, 21 mil reais, e tem uma multa de 20%, 43 mil. Mas eu nem coloquei nessa conta essas duas multas.
Então, você somando o preço do processo de inventário, mais as despesas dessa venda, você chega a 416 mais 1.233.000, você chega que você gastou nesse inventário, tomando o inventário e as despesas desta venda, acho que é isso que você não entendeu, é o inventário e as despesas da venda. Foi 1.649.000. Isso deu 53,21% do valor do apartamento. Então, muita gente não sabe isso. Ele fala, inventário é só 8%. Gente, não é só 8%. Tem cartório, tem honorários advocatícios, tem cartório de registro de imóveis. Se você for vender, tem um deságio, tem um imposto de renda, tem o serviço de corretagem, tem um monte de despesa, que nesse caso real chegou a 53,21%. E o que sobrou para o Rafael? Sobrou 1 milhão, de 3.100.000, que era o valor do apartamento, sobrou para ele 1.450.000, 46%, 46,78 mais por cento que sobrou para ele. Quando a gente fala que o Rafael teve uma queda no seu padrão de vida, nós estamos falando de questão da moradia. Ele morava na Barra, numa residência, num apartamento de 3.100.000, e ele não pôde nem mais encontrar um imóvel no mesmo bairro, por causa que sobrou para ele só um pouco menos de 1,5 milhão. E depois nós apresentamos o valor da holdings, porque os pais do Rafael fizeram, eles chegaram a fazer um orçamento da holding, mas infelizmente eles procrastinaram. A holding ia custar 54.000. É isso mesmo, não tem erro. É, assim, 416.000 era o preço do inventário, fora as despesas de venda. Então, ele ia gastar 54.000 somente, pouquinho mais de 10% do valor do inventário. É o preço de um carro. Então, vale muito a pena fazer este planejamento. Era isso que eu tinha. Espero que o Rafael tirou essa dúvida dessas contas que foram feitas. Uma outra dúvida também foi quanto ao